Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, sempre aqui no Box 21, Vida de Bar, dos dois lados do balcão. Aproveite, traga a sua turma de amigos, vem aqui ao Box 21 e saboreie aquele bacalhau maravilhoso, a Box 21. E os bolinhos de bacalhau, bom, é coisa de comer de colher, como diz o meu amigo Eduardo Vitelo. Mas, ô Jorge, nos aproximamos mais uma vez, esse é um ano de eleições. E a classe empresarial que eu tenho acompanhado, a classe empresarial da área de eletroeletrônica e de TI, tem um alinhamento político muito bem definido, a favor das entidades e a favor daqueles que querem ajudar o setor, sem bandeira nenhuma ideológica. Como é que tu vê isso aí? Vamos dar exemplos aí. Nós temos o Newton Braga Rosa, que é do Partido Progressista, que transita na área. Nós temos o Adão Vilaverde, que é do Partido dos Trabalhadores, que transita tranquilamente na área. Nós temos o Beto Albuquerque, do PSB, que transita tranquilamente na área. Esqueci alguém assim? Dei três. O Arthur Lawrence, que também é do PP, que também circula muito bem na área. E não existe nenhum preconceito do setor com relação, não quer nem saber qual é o partido de quem quiser se aliar nessa causa, que é a bandeira de TI, de desenvolvimento para o Estado, de desenvolvimento para o município, de desenvolvimento para a nação, porque nós sabemos que um país que domina a alta tecnologia estará entre os primeiros do mundo. E o Brasil, agora que chega de novo à 8ª posição no ranking mundial, graças à crise internacional, que nós nos saímos muito bem, não pode prescindir de ser também um dos líderes na área de TI. Como é que tu vê essa questão política que se avizinha? Nós temos eleições estaduais e federais. Bem, Orlandinho, tu sabe que, pelo teu conhecimento da área, pela tua articulação dentro da área, tu sabe que a gente passou por uma estruturação, principalmente dentro das entidades. Ou seja, nós tínhamos grandes rivalidades entre as entidades e nós conseguimos, durante esses anos, amenizar esse processo e conseguir trabalhar de forma articulada. E dentro disso, as entidades conseguiram identificar que só de uma forma articulada também com o poder público a gente conseguir as nossas conquistas. E dentro disso, então, tiramos bandeiras políticas, acabamos com essa ideia de que um partido deve ser só trabalhado num partido, só no outro. Não, nossas bandeiras são para o setor. Sendo para o setor, não nos interessa, então, se é de um determinado partido ou não. E com isso, nós fizemos, e durante os vários últimos anos, a gente vem fazendo cartas de apresentação de diretrizes para o setor, onde a gente encaminha para deputados dos diversos partidos, para os candidatos a governo do Estado, candidatos a prefeitos, e isso tem tido um posicionamento muito importante. Outra articulação muito bem feita, que tem sido feita pelas entidades, é estar posicionado em determinadas áreas. Então, em conselhos municipais, em conselho do Estado, ou seja, de formas que a gente possa realmente encaminhar aquelas diretrizes que a gente apresentou e cobrar que aquelas diretrizes sejam realmente encaminhadas pelo poder público. Eu acho que essa é uma articulação que a gente tem feito de forma muito importante e até com o apoio das entidades a nível nacional, que isso era muito pouco feito até então. Então, acho que agora começou uma articulação forte e realmente nós temos já tido diversos ganhos com isso. Redução de ISS, o processo de articulação política a nível com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, ganhos realmente importantes para o setor.
Mas, ô Jorge, por outro lado, tem gente no governo ou nos governos que conspira contra o desenvolvimento. O exemplo é o que eu conversava outro dia com o Márcio Miorelli, o atual presidente da ACESPRO, que é a questão da proibição de terceirização de serviços, ou seja, de contratar pessoas jurídicas num setor que é nitidamente de micro, super micro empresas. Tu acabaste de dizer que a tua empresa tem 50 técnicos em todo o Brasil, operando em 8 estados, tem 70 pessoas envolvidas. Ora, isso é uma pequena empresa em qualquer lugar do mundo e tem que ser tratada como uma pequena empresa que atua em todo o país, porque o nosso setor é assim. E quando tu precisa aumentar a tua força técnica, tu contrata uma outra empresa, de um amigo, de um conhecido que tem uma expertise especial nesta área. Pois agora o ministro Carlos Lupe está querendo jogar um banho de água fria, principalmente nessa área. Se ele quer atuar nisso aí em cima das grandes montadoras, das fábricas de sapato, das fábricas de roupa, é outra questão, são grandes indústrias. Mas um setor que vive de inteligência e de micro e pequena empresa, como é que tu vê isso? Esse é aquele processo que a gente falou, de falta de planejamento. Ou seja, tu identifica uma determinada área que tu quer atacar por um problema pontual, que é a terceirização em diversos outros setores, que realmente é um problema em determinadas áreas. E aí tu cria uma lei para atingir aquele setor e, na realidade, tu leva outros setores no embalo do processo. A área de TI, como tu disseste, é uma área que utiliza forte o processo de terceirização em processo de cadeia, ou seja, nós precisamos terceirizar, por exemplo, a parte de desenvolvimento web dentro da nossa empresa, porque isso não é o nosso expertise. Nós precisamos terceirizar determinados projetos, porque de repente não seja o nosso expertise. Então isso, através dessa legislação, isso coíbe qualquer processo de execução disso. Isso é um problema para o setor. O setor precisa desse processo de terceirização da cadeia produtiva para se fortalecer e para competir no mercado internacional. E se isso realmente vier à tona, vai ser um problema profundo no setor. E isso também, como a gente diz dentro das entidades, é uma ação que o nosso setor, se for analisar, ele é a bola da vez. Então, tudo que é legislação, uma legislação de estágio que já coíbe, o setor de utilizar o processo de estágios, aí agora sai uma legislação desse tipo, ou seja, isso começa a ver assim, o setor de TI pode ter um recurso disponível para o governo e eles vão começar a fazer novas legislações em cima disso. Isso é um problema, restringe o nosso crescimento e realmente a gente daqui a pouco perde o protagonismo dentro do setor. Jorge, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa .net, deixando sempre o nosso microfone, o nosso espaço à disposição da classe empresarial que contrata e gera riqueza nesse país. Quero agradecer novamente a participação no teu programa, parabenizar por essa realização. A gente sabe das dificuldades que tem hoje para se manter uma estrutura como tu está mantendo nesses últimos anos, fortalecendo o setor de tecnologia, porque realmente é um espaço para os empresários, e que hoje cada vez mais carece da gente poder divulgar as novas lideranças, os novos empreendimentos dentro do setor. Então, eu quero te parabenizar aqui em público, porque a gente sabe realmente da dificuldade que é de permanecer no mercado e de permanecer da forma brilhante como tu vem permanecendo. Obrigado, Jorge. E esse é o ponto.net.